Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Tenha um bom dia abençoado debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós trazemos com você aqui uma mensagem da parte do Senhor no pão diário desta segunda-feira. Uma segunda-feira que nós de antemão já acreditamos que vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? E nós queremos compartilhar um pouco daquilo que lemos hoje da palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 20, exatamente a partir do verso 19. E a palavra de Deus vem nos falar o seguinte: e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Dele, no caso, Jesus. Mas temeram o povo, né? Temeram o povo exatamente porque entenderam que contra eles disseram essa parábola. Jesus havia falado, né, uma parábola, exatamente a palavra dos lavradores maus, né? E na sequência ele estava sendo perseguido, exatamente, né? Porque havia ofendido, certo? Ofendido aqueles, né, que se chamavam exatamente os escribas, né? E trazendo-o debaixo do olho, mandaram espias, né, que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Fizeram essa pergunta. E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Né? Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhes então: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. Calaram-se. Irmãos, nós podemos tirar aqui algumas lições desse trecho, né? Que vai do verso 19 ao 26, dentro do capítulo 20 de Lucas, na Bíblia Sagrada. E aí nós vamos poder entender, meus queridos, né? Entender o que havia naquela época, uma grande perseguição a Jesus, né? Queriam pegar Jesus de qualquer modo, né? Queriam pegar Jesus. Agora, por que ele estava sendo perseguido, né? Porque ele representa justiça, amor, misericórdia, bondade. É o Filho de Deus, né? É o Filho de Deus que está, né? Que esteve aqui nessa terra, né? Em carne e osso, assim como eu e você. E aí pagou um preço muito alto para que eu e você pudesse ter salvação. Então ele estava sendo perseguido, tá certo? Ele estava sendo perseguido. Perceba que foram colocados espias, né? Para se fingirem de justos, estarem com ele ali ouvindo aquela palavra, mas ao mesmo tempo sondando tudo para repassar, né, aos sacerdotes e escribas. Então, queridos, percebam, muitas vezes a gente se acha, né, que está sofrendo alguma perseguição, que está sofrendo alguma coisa. Ok, é verdade, a gente passa muito por isso, muitas vezes, mas perceba que com Jesus estava sendo diferente, queriam pegar ele a qualquer custo, né, e tanto queria que acabaram pegando realmente, né. E aí, meus queridos, olha só a sabedoria do mestre, olha só a sabedoria da parte do Senhor. Queriam pegar Jesus nessa questão relacionada aos tributos, né? Mas ele usou de sabedoria, né? E falou de justiça. Ele falou de justiça, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, ele nem deixou de honrar a palavra do Senhor, mas ele ao mesmo tempo, né, ele foi sábio, ele utilizou de sabedoria, e dessa maneira ele desarmou o inimigo, e dessa maneira, usando de sabedoria, ele calou a boca dos espias, dos inimigos, daqueles que estavam realmente, né, para pegá-lo de algum modo. Queridos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é de que nós devemos ser justos, nós devemos praticar a justiça. Doa aonde doer, custe o que custar,
Porque a gente não vai se arrepender. A gente não vai, em momento algum, meus queridos, né? A gente não vai se arrepender de ter defendido aquilo que é justo, que é correto, que é bom, que é sagrado. Você está entendendo a situação? Então, Jesus, ele foi extremamente sábio e justo. Em nenhum momento, né, ele titubeou, ele cravou, como diz o ditado, não é assim? Então, queridos, e é mais interessante observar aqui que dentro do capítulo 20, ele deixa os escribas, os sacerdotes ou os espias calados por 2 ou 3 vezes, certo? É interessantíssimo, porque eles querem pegar Jesus de qualquer maneira na palavra, no tato. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, porque tem muitas pessoas fingindo-se próximas, mas na verdade são espias. Tenha muito cuidado com aquilo que você vai falar, seja na roda de amigos, seja dentro do setor de trabalho, onde for, sabe? Tenha cuidado, principalmente se você for uma pessoa que busca servir a Deus, tenha cuidado, porque quanto mais você busca servir a Deus, mais perseguido você é. Amém? É desse jeito que a banda toca, é assim que a coisa funciona. E aí nós precisamos usar de quê? De sabedoria. De sabedoria. Porque nós vamos precisar responder as perguntas que serão feitas a nós. E nós vamos fazer isso de que modo, né? E nós vamos fazer isso de que modo? Usando de sabedoria, pedindo ao Senhor sabedoria para responder aquilo que foi perguntado, mas em momento algum, para que nós não venhamos, né, a negar a palavra do Senhor diante de quem quer que seja. Então a gente tem que usar de sabedoria para, de um modo, não deixar aquela pessoa que lhe tentou sem resposta, mas por outro lado, que a gente não venha ofender a palavra do Senhor. Amém? Queridos, uma outra situação que me chama a atenção dentro dessa passagem é com relação, exatamente, meus amados irmãos, a questão de dar a César o que é de César, né? E dar a Deus o que é de Deus. O que seria dar a Deus o que é de Deus? Eu compreendo aqui uma mensagem, ainda que implícita, mas fala-se aqui da questão do dízimo, né? Porque eu recebo o meu salário, amém? Daquilo que eu trabalhei durante o mês. E aí eu pago as minhas contas, e aí eu pago, né, cartões e tudo. E aí eu pago os impostos, né, ao governo e tudo. E, por outro lado, eu preciso tirar daquilo ali, reservar 10%, né, para contribuir com a obra do Senhor. Amém? Porque a obra do Senhor está na terra. Amém? E por estar na terra, assim como qualquer outra coisa que aqui esteja, necessita de insumos, de outras situações que são adquiridas via dinheiro. Amém? E com isso, nós devemos o quê? Nós devemos ter em mente, né, que o Senhor, ele tem nos dado toda manhã, tem nos permitido viver. E que dessa mesma forma que ele tem nos permitido viver, ele também tem nos permitido trabalhar, né, para ganhar aquele valor. E quando a gente recebe como forma de gratidão, como forma de reconhecimento, o Senhor só pede na sua palavra, né, que a gente devolva aquilo que é do Senhor. Porque se eu não contribuo com a obra, como a obra poderá continuar? Como a obra poderá dar frutos se nós não contribuirmos? Não é isso? Então eu sou defensora de dar a Deus o que é de Deus, né? No sentido financeiro da questão, no sentido... Aí muitas pessoas dizem, mas o Senhor não quer dinheiro, o Senhor não precisa de dinheiro. Ok, amém, é verdade, ele não precisa do dinheiro em si, mas ele precisa que outras almas, assim como a minha, assim como a sua, sejam alcançadas, né? E para que outras almas sejam alcançadas, é importante, se faz necessário, que as igrejas estejam com a porta aberta. E para que a igreja possa estar com a porta aberta, é necessário, né, que haja um pagamento de conta de luz, que haja uma reforma, a construção do prédio, uma reforma, uma compra de móveis, de cadeira, de microfone, de som, e por aí vai, de luminárias e papapá e tudo mais, né? E aí, ao mesmo modo, para fazer o evangelismo, né? Se vai para uma comunidade, tem que ter um transporte, tem que ter um combustível e tudo. Então, assim, eu sou defensora, né? Há mais de 3 anos que eu sou dizimista da casa do Senhor, né? E louvo a Deus por isso. Tem sido uma bênção, uma verdadeira bênção, né? Houve meses de eu receber valores que eu não imaginava receber, né? Teve uma situação logo bem no início, talvez tinha uns 5 meses, poucos meses que eu era dizimista, e de repente me apareceu um valor, era meu por direito, mas eu desconhecia, amém? Só sei que de algum modo esse valor chegou pra mim, e é incrível as coisas que Deus tem feito na minha vida, sabe?
coisas que eu jamais imaginava de alcançar, de atingir, de conquistar, não é? Eu tenho sido abençoada, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu tenho buscado isso, eu não estou num estágio de perfeição, obviamente não, nenhum de nós, mas eu tenho buscado de algum modo agradar a Deus, né, seja devolvendo aquilo que é do Senhor, que está na sua palavra, né? Seja levando uma mensagem positiva, otimista da parte do Senhor para outras pessoas, certo? Assim, eu tenho buscado, e é uma busca, gente. Primeiro é uma decisão, você tem que decidir o que é que você quer fazer nessa terra, né? E aí depois é uma busca. Todo dia a gente vai se aperfeiçoando um pouco mais. Eu só sei, queridos, amados irmãos, que a mensagem de hoje era lindíssima, é poderosa, né? Nós temos que tirar esse exemplo, né? Tem que tirar esse exemplo dessa palavra de como que Jesus era, né? Que mesmo sendo perseguido em momento algum, ele se entregou em momento algum, ele não, tá, eu desisto, vocês estão me perseguindo demais, então, pronto, tá aqui, me levem. Não, Jesus não fez isso, né? Ele lutou, né? Jesus se colocou na posição, Jesus ficou na dispensação do Senhor, até porque ele tinha consciência de que estava ali cumprindo uma palavra, né? Ali ele não estava pela vontade dele, mas ele estava pela vontade do Pai. Então, muitas vezes nós temos que compreender isso. Nem sempre a vida é de flores, nem sempre a gente vai estar nos lugares que a gente adoraria estar, né? Mas nós precisamos também ser razão, nós precisamos também compreender, né, que há um plano maior, que há um plano superior e que muitas vezes a nossa vontade não vai prevalecer, mas nós temos que ficar na posição, temos que usar de sabedoria, temos que buscar em Jesus esse exemplo que ele foi, né, e não nos entregar. Mas nós temos que lutar até o fim, sabe? Até o fim. E aí, nesse caminho de luta, a gente vai também agradando ao Senhor. Seja com a nossa palavra, seja com a nossa posição, seja com o nosso, a nossa doação, a nossa entrega para com o outro, né? E ao final de tudo, né, a gente vai, em nome de Jesus, alcançar um lugar incrível, maravilhoso, né? A mansão celestial. Temos que pensar nisso, porque, por exemplo, a vida aqui é extremamente passageira, né? De repente estamos aqui e noutra hora já não estamos. E a gente nunca sabe quando vai. Então, hoje pode ser o último dia, né? Pra mim ou pra alguém que esteja me assistindo. Não que eu deseje isso, mas que pode ser, né? Nós não temos esse controle, esse domínio. E se hoje for o último dia, como é que eu estou? Né? Precisamos pensar sobre isso. Daí a importância de todo dia ser levado muito a sério, né? E todo dia você se entregar, se render, né, ao Senhor, porque a palavra fala que para aqueles que não reconhecem a Jesus como seu Salvador, para aqueles que não se redimem, para aqueles que não se deixam aquebrantar o coração, né, fica uma situação complicada. Amém? Amém. A gente precisa realmente abrir o nosso coração, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver as tuas promessas, Senhor, eu quero viver o teu caminho, né, Senhor, me arranca de mim aquilo que não te agrada, sabe? E aí a gente vai todo dia pedindo, e a gente começa a alcançar as graças, né, as misericórdias do Senhor, certo? Queridos, é isso. Hoje eu falei bastante, né? Mas é o Senhor que vai colocando no coração e a gente vai externando. Amém? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, né? E a gente está aqui, diariamente, de segunda a sexta, trazendo uma palavra da parte do Senhor para os irmãos. Às vezes a gente traz também no fim de semana, mas aqui é tão corrido que nem sempre dá. Amém? Mas é isso. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E confie, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai acontecer, é na sua vida. Não é da sua mãe, não é da sua vizinha, não é do seu filho, é na sua vida. Fique na posição. Olha o que diz o livro de Lucas no capítulo 20, né? Aquela passagem que a gente leu. Jesus estava lá. Os escribas queriam pegar os sacerdotes, não sei mais quem, tá entendendo? Mandava espia, mandava um, mandava outro, tentava ele tudo, e Jesus lá, na posição, né? Na posição, é assim que eu vejo, é assim que eu percebo que o texto nos diz, tá certo? Ele não era mole, não. Jesus não era mole, não, e nem é, né? Então, pensemos nisso. Lembremos aí da caminhada que Jesus fez, né? Como que foi difícil para ele, né? Ele até morto foi de uma forma tão cruel, né? Tão lenta, sabe? Matando aos poucos, mas ele não se entregou, né? Não se entregou.
Aí lá pelas tantas, né, já na cruz do Calvário, ele diz, Pai, se possível for, né, retira de mim esse fardo, alguma coisa assim. Mas o que é que ele quer dizer? Quer dizer, houve um momento que ele até cansou, né, ele estava cansado porque ele era corpo, ele era matéria também, né. Mas aí ele não foi recorrer a Pilatos ou quem quer que seja, não. Foi ao seu pai, ele se dirigiu ao pai. Perceba isso, né? Então ele poderia muito ter dito, ei, atenção, vem cá, chama lá, né? Chama lá o Pilatos ou quem quer que seja e me tira daqui, né? Sabe, o que vocês querem que eu faça? Ele fosse mole, né? Mas Jesus não era mole, não. Amém? Então foquemos nisso, né? Para frente, porque o Senhor quer nos abençoar. Ele está derramando graça, derramando poder, né, sobre nós, mas muitas vezes a gente não está entendendo a mensagem, não está recebendo, não está preparado para receber. Amém? Então vamos que vamos, porque a pegada é essa e tem que ser com Jesus. E se não for, meu irmão, nem me convide. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até outra hora.